Vamos lá fechar a semana, sexta-feira, 28 de julho de 2023. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar o panorama lá pela Ásia. Bolsas sem direção única, encerrando a semana. A gente teve um CSI 300 com alta firme, surpreendendo aí essa semana 2,32%. Também nós temos um Xangai 1,84% de valorização e o Hang Seng subindo forte também 1,31%. Na contramão, a bolsa japonesa caiu 0,47% e subiu na margem 0,17% o índice Kospi. A gente teve o Topix caindo 0,20%, lá na Oceania a bolsa australiana fechou com um recuo de 0,7%. Como vocês podem observar, mercado sem direção única na sessão de hoje. A gente teve o CPI em Tóquio, o CPI foi de 3,2%, acima do consenso, bem acima. O número esperado era de 2,9%, veio 3,2%. O número anterior era de 3,1%, então superando as estimativas. E o número anterior, o CPI de Tóquio, o core do CPI, o núcleo, na leitura anual, ficou em 3%, e aí veio em linha com o consenso que esperava 2,9% e abaixo do número anterior, que era de 3,2%. Então o CPI vindo 3,2% e o núcleo 3% em Tóquio. A gente teve hedge funds americanos descarregando aí 700 milhões de dólares em ADRs na China, segundo o levantamento feito pelo banco Morgan Stanley. E a China pede que gigantes da tecnologia mostrem investimentos em sinal de flexibilização. A gente teve o Banco Central japonês, o BOJ, mantendo a política monetária inalterada com taxa de juros em menos 0,1%. O BOJ também manteve inalterada a faixa de variação do rendimento do bônus do governo, o GGB, de 10 anos, e ficou entre menos 0,5% e mais 0,5%. E não foi confirmado o rumor hawkish que havia circulado na quinta-feira. Saindo notas aí do BOJ, diz que forneceremos flexibilidade adicional na regulação da curva de juros. O BOJ oferecerá a compra de JGBs de 10 anos a 1% ao dia. Diz que é apropriado aumentar a sustentabilidade da flexibilização monetária e que as expectativas de inflação começaram a mostrar movimentos ascendentes. Diz que precisamos monitorar regularmente os movimentos de mercado financeiro e de câmbio, bem como seu impacto na economia e preços do Japão. E para apoiar o estabelecimento de uma curva de juros que seja uma diretriz constante, o BOJ continuará com compras de JGB em larga escala e responderá rapidamente a cada vencimento. O controle rígido dos rendimentos poderá afetar a volatilidade do mercado. O BOJ diz que a inflação de 2% ainda está fora do alcance e que há muitas incógnitas sobre a economia e os preços no Japão. Ele finaliza dizendo que se os riscos de queda da economia se concretizarem, os efeitos da flexibilização monetária serão mantidos por meio de uma queda nas taxas de longo prazo sob a estrutura de controle da curva de juros. E o ministro das Finanças no Japão disse: não comentarei a decisão de política monetária do BOJ. Ele diz esperar que o Banco Central japonês conduza a política adequadamente e que está monitorando as escolhas políticas do Federal Reserve e de outros bancos centrais. Na tela eu coloco para vocês o gráfico aqui
do Nikkei. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para ver como é que foi o dia. Ok, o dia bastante volátil aí, com decisão de política monetária, né? E a gente teve não só a nota técnica do Banco Central japonês, mas também os seus diretores. Como a gente pode perceber aqui, o dia foi bastante volátil e acabou encerrando com queda de 0,47. A semana foi bastante lateral pro Nikkei, uma vez também que eles aguardavam não só a decisão de política monetária japonesa, mas também a decisão do próprio Federal Reserve. Deixa eu só fechar aqui. Opa, legal. Vamos lá. Então, por enquanto, na minha concepção, eu mudo de opinião sobre a continuidade desse movimento de alta se ele perder os 31 mil pontos, que aí ele vai entrar nesse caixote aqui, ou ele volta a testar essa LTB que foi deixada aqui. O que acontece é que durante esse movimento lateral a gente vê que o que está segurando ele aí é justamente essa retração de Fibo aqui a partir dos 33.300 pontos. Vamos ver como é que no domingo abre, né, o mercado asiático, e a gente fica de olho nesses 31 mil aqui, ok? A semana então bastante lateralizada aí, sem grandes emoções na bolsa japonesa. Muito bem, vamos lá agora falar de Europa. Europa nesse momento opera também sem direção única. A gente está tendo aí uma bolsa alemã caindo 0,31% e a bolsa parisiense recuando 0,47%. A gente tem Londres subindo 0,27%, a Itália caindo 0,29% e a bolsa na Espanha sobe agora 0,38%. Saiu aqui na França o Produto Interno Bruto. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, legal. Segundo TRI, PIB francês, segundo TRI, consenso do mercado, alta de 0,1%, o número veio melhor do que as expectativas. 0,5% de alta no PIB no segundo TRI francês. E na leitura anualizada, a gente teve valorização de 0,9%, o mesmo com o número anterior. Saiu também o CPI na França. O CPI na leitura mensal para July veio unchanged, abaixo do consenso, que esperava uma alta de 0,2, veio no 0 a 0. O CPI anualizado, leitura para July, 4,3, também veio em linha com um consenso de 4,3. Ainda na França saiu o PPI na leitura mensal para junho, queda de 1,1%, o número veio melhor para o PPI, mesmo caindo 1,1%, o mercado esperava uma queda de 2,8%. Já o PPI anualizado para junho veio 3%. Na Espanha, o CPI veio melhor, na leitura mensal para July 0,1, o esperado era uma queda de 0,4. Na leitura anualizada para July, o CPI espanhol veio bem melhor, 2,3%. Veio melhor não, veio maior, perdão, veio mais alto, 2,3%, enquanto o esperado era de 1,6%. O PPI do segundo TRI, 0,4%. O PIB espanhol, na leitura anualizada para o segundo TRI, veio menor do que o esperado, 1,8%. O mercado aguardava 2%. Na Alemanha, o CPI
o CPI alemão na leitura mensal veio 6,1%. Para julho, o esperado era 6,2% na leitura anualizada. O CPI na leitura mês a mês para julho, 0,4%. O esperado era de 0,2%. A gente também teve o PIB alemão. No segundo TRI, o PIB alemão caiu 0,2%, veio abaixo do consenso, que esperava uma alta de 0,1%. Já na leitura anualizada do Produto Interno Bruto para o segundo TRI, queda de 0,6%. A gente teve a confiança do consumidor na zona do euro caindo 15,1 ponto, menos 15,1 ponto, confiança do consumidor na zona do euro. A expectativa de inflação ao consumidor para julho na zona do euro veio 9,8. Confiança do setor de serviços 5,4 e a confiança na indústria menos 7,5 pontos. Sobre os números vindos na França, a ministra das Finanças da França, o ministro das Finanças francês Le Maire, diz que pela primeira vez o crescimento do PIB francês foi impulsionado pelas exportações, muito mais do que pelo consumo das famílias. Le Maire diz que não há razão para revisar a previsão de 1% do PIB francês para 2023. E aí, Miller, um dos diretores do Banco Central Europeu, diz que a perspectiva de curto prazo do PIB é pior do que há alguns meses, que os aumentos das taxas até o momento estão claramente tendo um efeito. Nos níveis atuais das taxas, as decisões do Banco Central Europeu não são mais óbvias. Wesley, do Banco Central, também diz que os dados mais recentes mostram o resfriamento da economia na zona do euro. Os aumentos são cada vez mais refletidos no setor bancário e que o núcleo da inflação permanece alto e persistente, e que a reunião de setembro poderá trazer mais uma alta ou uma pausa nas taxas de juros. Segundo pesquisa do Banco Central Europeu, a taxa de desemprego na zona do euro é de 6,6% em 2023, contra 6,8% na pesquisa anterior, que o núcleo da inflação da zona do euro é de 3,1% em 2024, contra 2,8% na pesquisa anterior. Ainda pela pesquisa do Banco Central Europeu, o crescimento do PIB na zona do euro observado em 1,1% em 2024, 1,5% em 2025 e 1,3% no longo prazo, o que viria a ser uma queda de 10 bases em relação à pesquisa anterior. Segundo o BCE, crescimento do PIB da zona do euro em 0,6% em 2023 foi inalterado em relação à pesquisa anterior. E a inflação nominal na zona do euro é de 5,5% para 2023, contra 5,6% na pesquisa anterior. A inflação nominal na zona do euro observada em 2,2% em 2025, 2,1% a mais no longo prazo, acaba ficando inalterada em relação à pesquisa anterior. A inflação na zona do euro é de 2,7% para 2024, esse número na pesquisa anterior era de 2,6%. O núcleo da inflação na zona do euro é de 5,1% em 2023, contra 4,9% na pesquisa anterior. Vamos ao gráfico aqui na bolsa alemã. Esse aqui é o DAX. Ele vem operando em cima, literalmente em cima do canal de alta.
ele havia ameaçado a perder essa LTA e voltou, e a partir daí operando em cima da linha d'água do canalzinho de alta. Aqui o sentimento é pela continuidade e manutenção desse movimento mais comprador. Qualquer deslize que venha na parte fundamentalista das análises e que elas podem acabar afetando a análise gráfica, lógico, porque é um trigger relevante. Então a gente precisaria de alguma coisa macro no cenário para que a nossa análise técnica fique mais clara. Aí nada a fazer. Como ele não perdeu, não entrou volume no rompimento para baixo dessa LTA, o volume mesmo lateral, tá, o volume, por exemplo, na sessão de ontem e anteontem foram bastante relevantes, e ainda assim o mercado continuou bastante lateralizado. Precisaria então de um novo trigger para que aí sim a gente pudesse tomar decisão pela manutenção da compra acima da LTA ou por zerar essa posição e virar a mão abrindo um short no DAX até as retrações de FIBO ali na região dos 14.600 pontos, ok? Então, por enquanto, análise difícil aí, uma vez que ele está performando em cima da LTA. O índice no Reino Unido não é diferente. Eu até circulei aqui em vermelho para vocês verem, ó. Ele vem operando assim em cima da linha, só que aí fica melhor um pouco para a bolsa no Reino Unido, porque ela agora trabalha acima, ok? Ela veio em cima, mas no momento trabalha acima da LTA, dando continuidade ao movimento mais altista para esse índice. Também nessa situação aqui, que se assemelha à bolsa alemã, diferente, um pouco diferente. Ela se assemelha, não é igual, ela se assemelha, uma vez que ela vem trabalhando na LTA, mas nesse caso aqui ela opera acima, com os volumes de ontem e anteontem também bastante relevantes. Se hoje esse dia fechar dessa forma, mais fácil a visualização, inclusive aqui pela continuidade do movimento de alta. Vamos ao pré-mercado em Nova York, porque o S&P futuro trabalha com alta de 0,26, já o Dow Jones sobe 0,08, a bolsa eletrônica Nasdaq avança 0,58% e o Russell sobe 0,21%. A gente tem o VIX trabalhando com queda superior a 2% e acima dos 14 pontos. O único highlight que eu peguei aqui para hoje foi que o valor semanal emprestado pelo Federal Reserve para bancos americanos, ele subiu de 1,7 bilhão de dólares para 107,32 bilhões de dólares, valor semanal emprestado pelo Fed para bancos americanos, passou de 1,7 bi para 107,32 bilhões de dólares. Vamos ver aqui o S&P. Antes de olhar o S&P, deixa eu dar uma olhadinha aqui na agenda dos Estados Unidos. Hoje a gente tem às 9 horas e 30 minutos o núcleo do índice de preços do PCE na leitura mensal para junho. O consenso do mercado é uma alta de 0,2% e no consenso da leitura anualizada 4,2%. Número 9 horas e 30 minutos, núcleo do índice de PCE. Esse número também é bastante observado aí pelo Federal Reserve para medir
a inflação. A gente vai ter também às 9 horas e 30 minutos renda pessoal, leitura para junho mensal 0,5% de alta, gastos pessoais 0,4%. A gente vai ter expectativas da inflação e confiança do consumidor de Michigan às 11 horas. E assim finalizará o dia aí lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui no gráfico como foi a sessão de ontem para o S&P. Bastante volátil, ultrapassou o patamar dos 4.600 pontos. Bingo pra gente, a nossa leitura anterior, a nossa leitura técnica anterior. Se vocês pegarem qualquer vídeo para trás nosso aí de uma semana, por exemplo, para trás, eu tinha aí a expectativa do alcance dos 4.600 pontos. No início da semana, mais precisamente no relatório semanal que eu envio, eu já havia comentado lá para os assinantes de que eu havia recalibrado todos os gráficos, ok? Lógico, alguns que foram recalibrados continuavam com o mesmo sentimento, alguns pontos foram alterados devido aí a fortes indicadores que acabaram balançando a estrutura do cenário macro. Então eu fiz a revisão e aconselho a todos a fazer esse tipo de revisão de tempos em tempos, ok? Devido ao acúmulo aí de notícias que mexem com o macro e podem acabar também atrapalhando na nossa análise técnica. 4.600 pontos eu tinha como target. Ontem ele foi lá, continua firme acima dos 4.500, apesar da forte volatilidade, mas se mantém muito comprador aí, ainda muito distante daquela LTA verde que está ali atrás. Então é um movimento com um sentimento bastante comprador aí, que segue firme ao longo, que seguiu firme ao longo de toda a semana. E ainda por olhar o macro, observa-se que poderemos ver a continuidade desse movimento, mas eu abro um parênteses aqui. Observem que os topos e fundos são ascendentes, né? Um movimento aí bastante claro de alta, mas uma realização de lucros poderá acontecer no período e que é também aí totalmente saudável para a continuidade desse movimento, ok? O VIX eu vou passar aqui só de pirraça, porque nada muda para ele fica ali agora 13, 14, não sai disso, precisa de uma estrutural aí para movimentar o VIX. Tudo mais constante, a gente observa aí que mesmo a gente tendo uma certa volatilidade no mercado americano, não é nada que mude o conceito, a estrutura como um todo, porque o VIX segue aí bastante pressionado, ok? Vamos lá. O mercado de café continua em queda aí a pleno vapor na safra, com a safra do Arábica dando sequência à safra. O Robusta já está no finalzinho, já está se encaminhando para o final da colheita. Enquanto que o Arábica não consegue repor esses preços aí, segue forte pressão, porque a colheita é mais rápida e volumosa para o café brasileiro. A gente teve o milho ontem bastante volátil também em Chicago. Hoje arrefece junto com as demais commodities, como por exemplo soja e trigo, que caem em realização de lucro, e um sentimento aí de que os preços poderiam vir a estabilizar caso a Ucrânia o quanto antes, então logo encontre aí uma outra rota para o escoamento dos grãos. Então vamos observar como é que vai ficar o final de semana aí com relação ao clima. A previsão é de temperaturas mais elevadas e um clima mais seco também, ok? E na semana que vem vamos observar aí também os movimentos para o USDA.
E assim fechamos também com o milho. Vamos falar de petróleo, não sem antes passar pela cotação de todas elas. O petróleo do tipo WTI tem queda de 0,37%, enquanto o Brent cai 0,41%. 83,90 sai negócio no Brent, 79,79 iguais sai negócio no crude, no WTI. O gás natural avança 0,14, a gasolina cai 0,43 e o óleo de calefação recuando 0,53. Na referência europeia, queda de 5,39%, ainda de olho na oferta e na demanda do gás. O ouro sobe 0,22, 1.949 dólares, encontrou sustentação aí, principalmente após a decisão de política monetária do FOMC, a fala de Jerome Powell. A prata na linha d'água, marginalmente subindo 0,07, 24,15 sai negócio. O cobre avança 0,24, o cobre molengando ainda mais do mesmo. O minério de ferro iniciou a sessão com queda superior a 3% hoje. Na tela de vocês está o gráfico do Brent. Observem que o movimento se aproxima lá da resistência na região dos 88 dólares o barril. Então aí o comprador já começa a fazer o gerenciamento da sua posição e ao invés de aumentar a mão, ele começa a subir o stop, quem sabe até fazer algumas realizações de lucro de forma pontual. O mesmo ocorre também aqui para o crude. O crude, o WTI, ele está mais próximo desse objetivo final aqui na região dos 82,5, 83 dólares, ok? Bom, acho que é isso aí. Eu já começo a escrever o panorama semanal para vocês. E não posso deixar de agradecer aí a companhia ao longo de toda essa semana. Espero que tenha esclarecido dúvidas e ajudado no intraday. Temos um compromisso marcado na segunda-feira, logo cedinho, para mais um panorama. Até lá, desejo a todos hoje uma excelente sessão e bons negócios e, lógico, um excelente final de semana a todos. Então, até lá, até segunda-feira.